Os desafios da democracia, da gestão pública e do futuro do país sob o ponto de vista de um dos maiores nomes da política capixaba. Recebemos em nossos estúdios o ex-governador por 3 mandatos, Paulo Artung, que acaba de lançar o livro A Política em Tempos de Grandes Mudanças. Eu sou Eric Oaks e este é o ES Brasil Entrevista. Bem-vindo, Paulo Artung, a ES Brasil, aos nossos estúdios da Next Editorial. É um prazer receber você aqui. Prazer todo meu. Quero registrar a alegria de ver a ES Brasil com todo esse desenvolvimento nos últimos anos, né? Então, é uma oportunidade que eu tenho de participar, mas também de parabenizar a vocês por esse belo trabalho que realizam no Espírito Santo e no Brasil, um trabalho com muita repercussão. Na verdade, a gente parabeniza o ex-governador aqui pelo livro lançado, A Política em Tempos de Grandes Mudanças. Ele reúne aí artigos que abordam valores democráticos republicanos. O que levou o senhor a escolher esse recorte para essa obra? Vou mostrar o livro. Posso? Claro, por favor. Aqui, olha. Esse é o livro. É o 5º livro que eu lanço. Uhum. Né? Eu me lembro que eu lancei o primeiro quando eu estava terminando o mandato de prefeito de Vitória. Verdade. Colocando assim os fundamentos daquela administração. Foi uma administração muito bem sucedida, os valores, né? E as realizações que nós conseguimos naquele período na Prefeitura de Vitória. Então, nós seguimos a ideia de livro, é uma ideia muito parecida com a ideia dos artigos, das entrevistas como essa aqui. Quer dizer, é você ficar no debate, participar do debate nacional, participar do trabalho para construir bons caminhos para o Espírito Santo, para o Brasil. Hoje a gente tem que pensar no nosso estado, tem que pensar no nosso país, mas tem que pensar no mundo também. Então, bons caminhos para o planeta, né, que tem desafios aí enormes, como é a descarbonização, a questão da emergência climática que nós estamos vivendo. Então, a ideia é essa, é colaborar com o debate nacional. Isso me deixa muito alegre. O mais importante são os convidados, o prefácio e o pós-fácio. O Luciano Huck e o Marcos Lisboa. Como é que esse prefácio e esse pós-fácio dialoga com esses artigos aqui dentro? São 4 convidados. Uhum. Né? Assim, eu convidei o Luciano para fazer o prefácio. Muita gente conhece o Luciano como apresentador, né? É um talento como apresentador de televisão. Mas o Luciano, como cidadão, é uma pessoa que participa muito do debate nacional, né? Reunindo grupos para debater temas específicos, escrevendo artigos, entrevistando, dando entrevistas, né? Então, assim, eu acho que é uma participação importante. Realmente um grande empresário, né? É um grande empresário. Eu tenho uma convivência com o Luciano que começou ali em 2017, né? E nesse último ciclo que eu estive no governo, e continuou, e isso gerou uma proximidade muito grande, e é uma alegria tê-lo no livro, né? Eu não vou falar muito o que ele escreveu, não, deixa aí para a turma depois matar a curiosidade. Eu sou economista, eu convidei um grande economista brasileiro, Marcos Lisboa, para ele escrever o pós-fácio do livro, né? Marcos aí entre os melhores, tá na lista dos melhores economistas do país, e ele fez o pós-fácio. Convidei a Ana Paula Vescovi, as pessoas conhecem. Ana é capixaba, colatinense, foi secretária da Fazenda, foi secretária do Tesouro Nacional, foi vice-ministra da Fazenda e agora está no Santander como economista-chefe do Santander. Então, muito legal. Ela fez a contracapa do livro e eu convidei o professor Samuel Pessoa. Samuel eu conhecia há muitos anos. Samuel foi o orientador da tese de doutorado do meu filho. Meu filho é economista também. E aí nós criamos uma relação de debate, de trocas de ideias, opiniões, e o Samuel fez a orelha do livro. Mas é importante dizer assim, o livro tem 2 textos inéditos que eu fiz, um falando desse mundo complexo, e depois talvez a gente converse sobre ele, que nós estamos vivendo. Outro falando de Brasil, né? Especificamente olhando o que nós fizemos, que deu certo, o que nós não endereçamos ainda no Brasil. Assim, é um esforço de contribuir com a ideia de uma agenda para o país, né? O eixo desse artigo é um eixo que eu acho que vai chamar muita atenção, que é assim, o Brasil é um país que, infelizmente, não aprende com seus erros
e não aprende por seus acertos, né? Depois a gente pode conversar um pouco sobre isso. Então tem 2 textos inéditos, eu acho que é uma bela contribuição nesse momento, são textos atuais, né? Pegando a conjuntura atual, por exemplo, uma pessoa me perguntou na entrevista, esse novo momento dos Estados Unidos, do trumpismo, do protecionismo, isso está expresso no livro? Sim. E aí nós apanhamos 100 e poucos artigos que eu publiquei nesse último ano e meio para 2 anos na imprensa nacional e estadual, e desses 100 e poucos artigos nós selecionamos 34 artigos. Então, qual o critério? É a diversidade de temas. Ali nós estamos discutindo educação, nós estamos discutindo segurança pública, que é um tema que toca o cidadão brasileiro. Ali nós estamos discutindo sustentabilidade, nós estamos discutindo restauração florestal de nativas nos nossos biomas, enfim, é uma diversidade como a gente pretende, assim, abordando vários temas, olhando mercado de carbono, né? Toda a discussão da lei que instituiu o mercado de carbono, propostas refletindo a regulamentação do mercado de carbono no Brasil. Então, é muito diverso, né? Não é um livro grande, né? Mas ele tem uma diversidade de temas amplas, como é a diversidade do debate dos temas nacionais. Então podemos dizer que esses convidados, eles abrem, alinhavam e eles ainda encerram bem todo esse pensamento. Sim, é muito alinhado, né? Todos leram os meus textos inéditos, os artigos que iam fazer parte do livro. Então a reflexão, na verdade, é uma coisa quase como isso que você falou, vai alinhavando as ideias, olhando o planeta, os seus desafios, olhando o Brasil, né? Olhando os desafios do Brasil, olhando as oportunidades que estão em cima da mesa do Brasil e dos brasileiros. Então, é essa construção. Eu quero aproveitar, você citou assim, bastante dos 34 artigos presentes, eles vão falando de descarbonização, falam do momento atual, da polarização, desculpe. De todos esses 34, qual que você enxerga atualmente, do ponto de vista atual, qual que é o mais urgente e por quê? Eu acho que, assim, os 2 mais urgentes, eu colocaria 2, são os 2 textos que abrem o livro, né? Porque, assim, primeiro você não pode pensar o Espírito Santo, você não pode pensar o Brasil sem entender esse mundo que nós estamos vivendo, né? Esse mundo que evoluiu no pós-Segunda Guerra Mundial e esse mundo que está desafiado hoje por uma postura mercantilista, protecionista, que está muito presente, né? Então a gente olha isso tudo, olha esse mundo que ele está impactado com as novas tecnologias, né? Quer dizer, a vida mudou. Eu me lembro, assim, de uma conversa, num almoço com o presidente Fernando Henrique, na época ele já ex-presidente, que ele em algum momento foi na mesa, pegou o celular e falou: Paulo, esse equipamento aqui vai impactar a vida humana. A expressão que ele usou para mim é que isso ia mudar a sociabilidade, a maneira que as pessoas vivem, né? E não é outro. E disse mais, assim, olha, e aí ele apontou e falou: isso aqui vai ter um grande impacto na política no mundo inteiro, né? Aí você imaginar a internet, as redes sociais, o impacto disso no debate das ideias e assim por diante. Então, você tem um artigo que trata disso, você fala de polarização. Eu não falo, assim, polarização é própria da democracia. O problema é essa polarização extremada, conflituosa que nós estamos vivendo no mundo. Então a gente trata disso, né, nesse primeiro artigo, e depois a gente faz uma reflexão de Brasil. Eu acho que esses são os 2 textos, se eu tivesse que colocar assim, os 2 textos estratégicos do livro, assim, sem desmerecer nenhum outro texto, mas eles são, de certa forma, a alma desse livro, né? Então a gente pode falar que é um convite à reflexão, não só das lideranças, como de toda a população. Claro, assim, eu acho que nós estamos numa quadra delicadíssima do mundo, assim. Se você imaginar, assim, ontem eu falei para um grupo de estudantes de economia do IFES lá de Cariacica, se você imaginar que as grandes lideranças do mundo, no pós-guerra, né? Eu diria até mais, no pós-Primeira Guerra e Segunda Guerra, né? Refletindo as razões daqueles conflitos
que se sucederam no mundo, né? E tentando buscar vacinas para que a sociedade humana não enfrentasse de novo um conflito assim, absurdo, desumano, como as duas guerras mundiais. Quer dizer, você vê que essas lideranças, e aí tem um detalhe importante, quer dizer, com a grande presença, uma forte liderança americana, eles desenharam instituições como a ONU, né, como a Organização Mundial do Comércio, como a Organização Mundial da Saúde, que eram verdadeiras vacinas para que o mundo não entrasse numa terceira guerra mundial, num novo conflito mundial. Então, assim, aquela arquitetura que foi montada, ela está sendo desmontada na atualidade, né? E aí, quer dizer, a nossa reflexão com esses vários fatores, né? Com a pandemia, sabe? A gente trabalha a questão da pandemia, que é uma coisa que eu escrevi muito sobre a pandemia, quer dizer, principalmente duas coisas na pandemia que são importantes. A pandemia mexeu na estrutura do mundo do trabalho, profundamente, né? Hoje você tem brasileiros aqui trabalhando em empresas lá nos Estados Unidos, trabalhando aqui no seu escritório ou na sua casa, né? Home office. Hoje você tem estrangeiro trabalhando no Brasil, trabalhando à distância, não pega avião para vir aqui, sentar num escritório e trabalhar. Isso acelerou muito durante o processo de pandemia. Uma coisa também que mexeu na pandemia, que a gente trata no livro, é a disrupção das cadeias de suprimento no mundo. Você vê que começou a faltar peças, partes, as pessoas ficaram preocupadas de uma dependência uma dependência excessiva de produtos, de bens vindos da China, né? Não sei se você se lembra desse debate. Então, assim... Dos chips, principalmente, né? Chips, por exemplo, e outros produtos. Você vê linha de montagem de bens duráveis que ficaram paralisadas. Então, assim, é essa reflexão, quer dizer, que mundo é esse, para onde nós estamos indo, né? Como é que esse mundo vai se conformar? Como é que a gente encaixa o Brasil para o Brasil transformar o imenso potencial que tem? O Brasil tem muito potencial em vida melhor para os seus filhos, principalmente para os jovens, né? Eu sempre digo assim, o jovem precisa levantar a cabeça, olhar para o futuro e ver uma possibilidade de vida com qualidade, de criar família, de ter filhos e assim por diante, dentro do território do Brasil, né? Você vê muito jovem brasileiro que está aí estudando, ralando, mas o sonho é ir para Londres, o sonho é ir para a Austrália, o sonho é ir para os Estados Unidos, o sonho é fora do nosso território. Assim, eu não tenho nada contra, assim, eu chego fora do país, encontro com um brasileiro bem-sucedido, dirigindo uma empresa, eu fico orgulhoso, eu fico feliz. Quando encontro com um capixaba, eu fico mais feliz ainda, ver alguém que estudou aqui inicialmente no Espírito Santo e seguiu uma carreira exitosa mundo afora. É maravilhoso ver isso. Mas assim, não faz sentido um país com o potencial que nós temos, os seus filhos, os seus jovens não verem perspectiva de desenvolver a sua vida profissional, a sua vida familiar dentro do nosso território. Então, para isso nós precisamos transformar o potencial, que o Brasil tem muito, né? Principalmente nesse mundo que tem que descarbonizar, nesse mundo de economia verde que está entrando, transformar esse potencial em oportunidade para a nossa gente, para os brasileiros e brasileiras. Puxando de uma ou duas respostas que você deu antes, falando da conversa com o Fernando Henrique, de que o aparelho ia mudar todo esse contexto de vivência, do ponto que você fala que os artigos também falam dessa polarização, você falou agora da questão dos jovens, dos interesses, e está tudo muito ligado à tecnologia, uso de redes sociais, etc. Qual o papel da tecnologia para transformar, superar alguns dos desafios citados por você e trazer uma melhora? Assim, é interessante você ver assim, como agora eu vim de casa para cá, né, e você vai passando nos pontos de ônibus que tem mais gente, e a gente fica lembrando como é que era antigamente, né? As pessoas olhavam umas para as outras, conversavam, puxavam assunto, né? Você passa num ponto de ônibus, hoje está todo mundo com a mão, olhando, celular na mão, olhando, né? Então, assim, é isso que o Fernando Henrique trabalhou. Ele é um sociólogo com uma grande reflexão de Brasil, de mundo. Então, essa foi a primeira pessoa que tocou nesse assunto comigo. Assim, a sociedade vai mudar, Paulo, vai impactar profundamente esse choque tecnológico, né? Aí você vê
tem lado bom, tem lado muito bom nesse choque tecnológico. Vou te dar alguns exemplos, quer dizer, o acesso à informação ficou mais forte, né? As pessoas têm acesso à informação. Você entra no seu celular, é um computador, você pesquisa sobre uma coisa que você não conhece, né? E recebe ali imediatamente a informação e passa a poder usar esse conhecimento na sua vida, no trabalho. Quer dizer, hoje você tem gente aqui no Espírito Santo fazendo consulta online, né? Videoconferência, né? Telemedicina, e tratando um paciente lá no Acre. Espetacular, né? A primeira vez que vi isso foi quando eu saí da Prefeitura de Vitória e o governo americano me convidou para visitar 19 cidades americanas, para ver como é que elas funcionavam. Foi um aulão para mim. Eu me lembro que eu cheguei numa das universidades que eu visitei e tinha teleconferência para um médico numa outra parte dos Estados Unidos ajudar um que estava fazendo uma cirurgia, né? Eu achei aquilo uma coisa espetacular. Você vê, essa coisa isso virou o dia a dia da gente, né? Quer dizer, quantas palestras eu faço por mês hoje por vídeo, né? A Câmara de Comércio da Flórida me chamou para falar. Então, falei sentado no meu escritório em São Paulo para um conjunto de brasileiros que estão lá trabalhando e assim por diante. Então, assim, é um mundo que tem a tecnologia, ela está possibilitando benefícios extraordinários, mas a mesma tecnologia também produz notícia falsa, né? Produz mentira, produz aquilo que é chamado de fake news, né? Você vê reputação de pessoas sendo colocada em xeque do dia para a noite com informações completamente inverídicas, e essa coisa viraliza de uma hora para outra, né? Quer dizer, é um problema, né? Antigamente falava que a difamação era alguém subir num prédio mais alto da cidade, na torre de uma igreja, e soltar ali um saco de penas, né? E o difamado é que tinha que procurar pena a pena para corrigir isso. Se isso já era um problema sem esse mundo da tecnologia, com a tecnologia você imagina um impacto de uma coisa dessa. Então, é isso. Você me pergunta, você tem um lado bom, indiscutivelmente bom, né? Quer dizer, quanta coisa a gente acessa, né? Você vê delivery, né? Que na pandemia, delivery não foi inventado na pandemia, mas você pega o gráfico de delivery no mundo, subiu. E-commerce, né? Você pega o seu celular e compra uma coisa que você quer, no dia seguinte está na sua casa, né? Então, assim, tem benefícios, mas tem problemas também que nós humanos vamos ter que aprender a lidar com isso. Você imagina numa campanha eleitoral, chegando nos dias da eleição, uma pessoa distribui uma mentira contra um adversário e chega o dia da eleição e as pessoas votam pensando que aquela mentira é verdade. Então, como é que faz vacina para isso? Não é fácil, o mundo inteiro está discutindo isso. Então, mas é a dor do desenvolvimento, do crescimento, e é isso que nós estamos discutindo no livro. Quer dizer, esse mundo de máquinas maravilhosas e assim por diante. E eu digo sempre assim, olha, essas máquinas são maravilhosas. Você pega um celular, é um computador, né? Isso é uma máquina maravilhosa, fruto da inteligência humana, né? Mas eu digo, essas máquinas, elas são maravilhosas, impulsionam muita coisa no mundo, mas não nos substitui. E aí entra o papel da liderança, que é outro tema que eu trato no livro. Aliás, eu sempre gostei de tratar, de formar gente. Nos meus governos, eu sempre dizia que, olha, a equipe é para tomar conta dos nossos desafios e, ao mesmo tempo, para ela estudar e se formar, né? A gente fazia da equipe uma espécie de escola de formação de liderança no setor público. Então, assim, a máquina é maravilhosa, mas não nos substitui. Nós precisamos formar gente qualificada, gente que tem a capacidade de olhar o problema, de não tomar decisões com superficialidade, né? Olhar antes números, evidências, para tomar uma decisão bem tomada. Vai fazer uma política pública, tem que fazer uma política pública com ciência. Vai tomar uma decisão numa empresa privada, tem que ter ciência para tomar a decisão, né? E a liderança é indispensável. E também a gente trata no livro, eu trato no livro,
desse tema, que eu acho que é um tema desafiador. Nós precisamos formar novos líderes, não só na política. As pessoas, quando falam em novos líderes, pensam só na política. Não, precisamos formar na área empresarial, na área social, na área religiosa e assim por diante. Então, no ponto que você chegou, do ponto de formar novos líderes, onde eu queria chegar agora a começar a falar que você tem toda uma bagagem, três mandatos de um governo do estado, prefeitura de Vitória, Senado. Arthur, eu queria pegar com você o seguinte, que você se filiou ao PSD, aí depois foram 7 anos de intervalo, atendendo o convite do Kassab. O que pesou nessa decisão para você na hora? Foi justamente essa necessidade de formar, de participar mais? Assim, você me dá a chance de contar uma coisa legal. Assim, quando, em 2018, eu estava terminando o meu ciclo como governador do Espírito Santo, era o 3º mandato, o 8º mandato que eu estava exercendo e o 3º de governador. Eu conheci uma pessoa chamada Eduardo Mufarrege. Mufarrege fundou o Renova BR, né? Renova BR é uma plataforma de formação de líderes para participar das eleições, participar do setor público, né? Formar para ser secretário, diretor de departamento e assim por diante. Então, é uma chance que você me dá também de falar que desde então nós estamos trabalhando. Eu sou professor, eu sou conselheiro do Renova BR. Nesse período que eu estou no Renova BR, nós já formamos mais de 3.400 meninos e meninas do Acre ao Rio Grande do Sul, né? No Brasil inteiro. Em todos os estados nós formamos jovens para participar da política do Brasil, né? Quando eu estava saindo do governo, aí eu vou para a sua pergunta, senão você vai pensar que eu estou fugindo, dessa vez eu não estou não, só estou aproveitando para falar do Renova BR um pouquinho. Quando eu saí, eu estava saindo do governo, eu fiz a desfiliação partidária, né? Achei que naquele momento era importante para ninguém ter dúvida dos meus propósitos naquele momento, né? Mas eu já tinha convite do Kassab antes disso. Acho que o Kassab em 2016 me procurou para filiar com ele e ajudar a montar esse partido. Depois eu recebi vários convites posteriormente e de certa forma adiei essa decisão. Agora, mais recentemente, ele me convidou de novo e me convidou para ajudar justamente a estruturar do ponto de vista programático, né? Coisa que eu gosto, né? Discutir ideias, propostas para o Brasil, para os estados federados, para os municípios e assim por diante, e também ajudar na formação de lideranças do PSD. Por exemplo, nos próximos dias eu vou ao Rio Grande do Sul participar de um evento. Você é orador no Rio Grande do Sul, você é palestrante no Rio Grande do Sul, para um grupo de líderes que está se formando para disputar eleições e assim por diante. Então eu achei o convite legal e aí tomei a decisão de refiliar partidariamente, né? Você vai acabar perguntando, então eu já vou responder, né? Isso permite que eu possa disputar uma eleição para frente? Permite, né? Eu sempre digo assim, olha, eu sou muito feliz com as oportunidades que os capixabas me deram, os brasileiros me deram. Das coisas que eu planejei, faltou o quê? Faltou ser vice-presidente da República ou presidente da República, né? Daquelas coisas que eu tinha na cabeça, né? Sonhei em ser prefeito de Vitória, fui prefeito de Vitória, né? Sonhei em ser governador do meu estado, fui governador do meu estado, tive um ciclo importante na história do Espírito Santo, né? Sonhei em ser ou vice ou presidente da República. Por que a gente pensava em vice? Porque o eleitorado do Espírito Santo é pequeno comparado com o eleitorado dos estados, de muitos estados brasileiros. Por exemplo, Minas Gerais está do nosso lado, Bahia que está do nosso lado, o próprio Rio de Janeiro que está do nosso lado, são estados que têm eleitorado muito grande. Então eu sonhei em ser vice ou presidente da República se essa oportunidade viesse. Veio? Não veio, né? Política é assim, você pode planejar, tem coisa que dá certo, tem coisa que não dá certo. Então, se você está pensando em me perguntar, eu já estou tentando lhe responder, pode disputar uma eleição no futuro? Posso, depende se aparecer uma oportunidade, se fizer sentido, né? Essa coisa é muito importante, fizer sentido para as pessoas, né? Eu sempre coloquei isso em primeiro lugar, quer dizer, não é o meu desejo isolado, o meu desejo precisa combinar com o que a gente tem aí na rua, né? Na vida, no dia a dia, Espírito Santo afora, Brasil afora e assim por diante. Então, seu desejo está Eu acho que aí eu lhe respondi bem, mas se não respondi totalmente, pergunta mais aí, que é seu papel. Desejo, então, está em voltar para participar de uma eleição?
Você fala Então, que tem que casar o seu desejo com o que a população assim, pensa. participar de eleição, eu participo de todas, né? Assim, dando ideias, ajudando em articulação, seja no Espírito Santo, seja no Brasil, seja nos outros estados federados. Eu sou muito chamado para conversar e para trocar ideias e assim por diante. Então, participar, eu participo. Eu acho que o que você está me perguntando é se eu vou disputar uma eleição. Vamos ver, né? Eu não posso dizer que sim nem que não, né? Eu acho que aí nós temos que buscar o filósofo Zeca Pagodinho, né? O filósofo Zeca Pagodinho fala assim, deixa a vida me levar, né? Então, nesse caso, eu acho que eu lhe respondo bem, mas se tem uma coisa legal é porque agora, em pleitos passados, eu não tinha filiação partidária. Então, nem que eu quisesse, nem que os capixabas quisessem, nem que os brasileiros quisessem, eu poderia ser candidato, porque não precisa ser eleitor e precisa ter filiação partidária. Eu era eleitor, mas não tinha mais filiação partidária. Agora eu tenho filiação partidária. Vamos ver como é que roda, mas eu vou ser sempre, assim, eu digo isso muito, porque eu tenho que responder essa pergunta quase todo dia. Se eu chego no aeroporto de Vitória, a pessoa vem, mas Paulo, você abandonou a política? Eu não vou abandonar a política nunca. Pô, você vai me ver velhinho fazendo política, escrevendo artigo, dando entrevista, debatendo, fazer política a vida inteira. O que eu não fiz nesses últimos tempos foi disputar mandatos eletivos, né? Então, assim, eu vou viver a vida inteira, isso é um sentido na minha vida, né? É um propósito na minha vida, para deixar claro. Eu vou viver a vida inteira tentando dar contribuições para melhorar a cidade que eu moro, o estado que eu moro, o país que eu moro e o planeta que eu estou nele, porque tem coisas que nós precisamos conectar o planeta para resolver. Por exemplo, quando eu vi aquele desfile no Sena, dos barquinhos das delegações que iam disputar as Olimpíadas, 190 e tantas delegações, eu falei para um amigo meu que estava assistindo comigo, falei, olha, nós precisamos coordenar todas essas delegações, ou seja, todos esses países, para enfrentar um problema que a caminhada humana tem na sua frente, que é a emergência climática. Então, esse é o nosso desafio, quer dizer, fazer um diálogo que permita que todos deem contribuições para diminuir, sabe, o lançamento de gases de efeito estufa no planeta. Então, vou viver a vida inteira, sabe, é como eu faço e gosto de fazer. Estou na atividade privada. Quando eu fui para a atividade privada em São Paulo, há quase 6 anos atrás, a única coisa que eu negociei forte é o direito, olha, eu vou ser o presidente aqui, mas eu quero continuar no debate nacional. Como eu também não xingo ninguém, não fulanizo, fica mais fácil, né? Porque eu não gosto desse negócio de ficar xingando as pessoas, eu não considero esse debate. Eu gosto do debate de ideias, né? De propostas, né? Quais são os melhores caminhos, como é que a gente faz para resolver o saneamento no país, água tratada na casa das pessoas, coleta e tratamento de esgoto, como é que a gente faz para melhorar o transporte coletivo nas grandes cidades brasileiras, que é uma coisa importante, como é que a gente faz para melhorar a segurança pública, né? Que é um desafio hoje no Brasil, o crime organizado avançou muito, as pessoas muitas vezes têm medo de sair de casa e ir para o local de trabalho, ir para o lazer, né, como a gente tem assistido no Espírito Santo, no Brasil, em tudo quanto é canto, sabe? Como é que faz para melhorar? Tem solução? Olha o mundo, problemas como esse, quem viveu e quem conseguiu endereçar o problema, então, mas tem solução. Então estar no debate, olhar o que os outros já fizeram, parar de copiar coisa errada, copiar a coisa certa. Muitas vezes você não copia integralmente. Eu, quando fui a Singapura ver o modelo educacional de Singapura, não foi para copiar, porque nós não temos o dinheiro que Singapura tem. Mas foi para buscar inspiração, e essa inspiração muitas vezes ajuda a desenhar uma boa política pública que leva à aprendizagem educacional, né? Que diminua a repetência, né? Que faça com que o nosso estudante aprenda a nossa língua, né? Falar corretamente, escrever corretamente, ter capacidade de leitura e interpretação de texto e assim por diante. Aprenda a matemática, que é essencial para a vida humana. Então, assim, é nessa direção, eu acho que, já estou desviando um pouquinho do assunto, acho que é nessa direção que eu vou ficando sempre, assim, de participar efetivamente do debate nacional. Só tenho mais uma pergunta ligada a essa questão dessa Claro. possível participação de uma candidatura.
que é o ponto. O seu nome já aparece em algumas pesquisas, é do Paraná Pesquisa recentemente para o Senado, você foi citado, saiu em segundo. Como é que o senhor recebeu essa pesquisa, esse resultado? Olha, eu recebi com muita alegria, né? Puxa vida, né? Eu saí do governo em 2018, né? Estou lá em São Paulo trabalhando na área privada, né? E faz uma pesquisa no Espírito Santo, passado todo esse tempo e você tem um número tão expressivo como da pesquisa, isso me dá alegria sair aqui em Jucutuquara e uma pessoa pega no meu braço e fala de coisas que eu fiz ao longo da minha vida pública, como parlamentar, como governante e assim por diante. Então, isso me dá muita alegria. Eu gosto de trabalhar na iniciativa privada como estou trabalhando, mas assim, eu tenho um carinho muito especial pela vida pública, pela atividade pública. Porque na atividade pública tem uma coisa interessante, você escala soluções, né? Você faz um programa habitacional na direção daquele irmão, daquela irmã sua que não tem um teto para viver, né? Que está vivendo de aluguel, com dificuldade, sabe? Então, assim, o setor público lhe permite isso. Você leva uma escola onde não tem escola. Você leva um equipamento hospitalar onde não tem. Você leva uma estrada onde tem produção agrícola, mas não tem como escoar a produção agrícola em época de chuva. Aí você leva uma estrada asfaltada e muda a vida daquelas pessoas. Você leva conectividade. Hoje, conectividade é tudo. Nós falamos aqui do que é esse mundo conectado que nós estamos vivendo. Quer dizer, você imagina você levar lá no interior do Espírito Santo, num cantinho, a possibilidade da pessoa abrir um celular e se comunicar e saber de informações que estão mais presentes aqui na região metropolitana da Grande Vitória, né? Então, assim, a vida pública nos dá essa alegria. Eu tenho, assim, as pessoas falam assim, cansou? Eu não cansei, não. Assim, poxa, desgastou muito, né? Não desgastou, não. Não é verdade, não vou falar mentira, assim. Se tem uma coisa que eu vivenciei com alegria foram esses 8 mandatos que eu exerci no Legislativo, na Prefeitura de Vitória, no Governo do Estado, no BNDES, que eu fui diretor do maior banco de fomento do país, eu fui diretor da área social e regional. Quer dizer, essas experiências são magníficas na vida da gente. Meu pai, eu sou Paulo, filho de Paulo, meu pai falava assim, olha, a vida é curta. Falava para mim e para o meu irmão Júlio, a vida é curta. E a vida é o seguinte, você nasce e te entrega uma página em branco. Tem que preencher essa página. E tem que preencher bem essa página de preferência, né? Então, assim, eu fico muito feliz assim, de olhar que ao longo dessa caminhada eu consegui preencher parte dessa página da vida com ações que tocaram a vida das pessoas. Além do meu mundo, do mundo das pessoas, né? Levando oportunidade. Você imagina, você leva escola para um lugar que não tem escola, amanhã chega um pai e uma mãe e fala assim, olha, meu filho agora está estudando medicina, está estudando engenharia, né? Meu filho já está trabalhando como advogado. Isso é uma coisa que... Sim. Assim, qual o preço disso? Não tem preço. Para fechar, Tung, como economista político experiente aí, como é que você concilia aí essas reflexões todas apontadas nos artigos do livro, com a realidade política atual e o papel do PSD nesse meio? Tá, vou começar de trás para frente. O papel do PSD é um papel extraordinário. O PSD hoje tem governadores como Ratinho Júnior. Poucas pessoas, talvez aqui no Espírito Santo, conheçam, mas é um jovem talentoso, está administrando o Paraná. Quem tiver um amigo paranaense é só perguntar, está no 2º mandato, fazendo um trabalho espetacular. PSD tem Eduardo Leite, né? Vou estar com ele lá no Rio Grande do Sul, né? Governador do Rio Grande do Sul, é o primeiro que consegue ser reeleito. O gaúcho não gosta de reeleição, né? Então ele é o primeiro. Você vê que é uma diferença, jovem, talentoso, com uma ótima formação, um rapaz culto, preparado, bom administrador, foi prefeito antes, agora é governador pela 2ª vez do Rio Grande do Sul. Você vê, chega no Nordeste, tem a Raquel, né, lá em Pernambuco, uma moça carismática, foi prefeita de Caruaru, fez um ótimo trabalho em Caruaru. Quer dizer, eu estou dando exemplo. O PSD tem um prefeito do Rio de Janeiro, que é um jovem também, eu gosto muito do Eduardo Paes, talentosérrimo, né? Talvez seja o futuro governador do Rio de Janeiro. Então, assim, é um partido que tem quadros, tem o Kassab, né? Se a gente olhar assim, quando eu lembro lá do início da minha trajetória, a Mata
saudoso governador Camata me apresentando o Dr. Tancredo Neves, né? E ele disse, ó, Paulo, esse aqui é um dos maiores articuladores políticos que eu conheci no Brasil. Camata me apresentando Dr. Tancredo. Eu tive a oportunidade de votar em Dr. Tancredo no colégio eleitoral para presidente da República, né? Então, quando eu estou falando isso, porque o Kassab é hoje talvez um dos maiores articuladores de bastidor político do Brasil. E as pessoas perguntam assim, isso é importante? É importante, nós precisamos ter bons políticos, né, na articulação política. É bom ter um político bom de rua, que chega numa feira, conversa com as pessoas, não tem medo de povo, isso é ótimo, né? Mas precisa ter gente que é bom de rua, ali do dia a dia com a população, e gente que é bom de bastidor. Kassab talvez seja um dos políticos com maior talento nessa arte de costurar caminhos, soluções e assim por diante. Então, comecei de trás para frente. Eu acho que o PSD, que foi um partido que teve a maior vitória nas eleições municipais, não sei se você está lembrado disso, é um partido que vai julgar um papel no sentido da gente construir uma alternativa para o país de liderança que possa ajudar a gente a transformar o potencial do país em oportunidades para os brasileiros, principalmente para os jovens brasileiros, como eu falei anteriormente. Então, eu acho que aí eu respondi a última parte da sua pergunta. Sim, em relação ao Brasil, assim, eu vejo assim, tem coisas no Brasil que nós resolvemos. Vou dar um exemplo. Nós modernizamos a administração monetária do país, onde está o Banco Central do país. Nós fomos capazes de fazer isso. Isso era tabu quando eu cheguei na Câmara dos Deputados como deputado federal, discutir autonomia do Banco Central. Agora, você vê lá, os Estados Unidos está discutindo autonomia do Banco Central americano, que lá chama Fed. Então, assim, era um tabu discutir isso no Brasil e nós conseguimos modernizar, isso tem nos ajudado, principalmente um país que está com as contas muito desorganizadas. O Brasil está com as contas muito desorganizadas, o fiscal, como os economistas falam, está muito desorganizado. Você tem um monetário que funciona bem, segura um pouco o processo do país, contém o processo inflacionário, que é o principal malefício aos pobres das terras brasileiras, quando a inflação sai de controle, porque bate lá no alimento, que é a necessidade básica das pessoas. Então, assim, o Brasil conseguiu encaminhar coisas importantes, né? Reformas importantes, fez marco regulatório de saneamento, quer dizer, que foi muito importante para o país, fez o Plano Real, né? Que completou 30 anos agora, já tem 3 décadas que nós fizemos o Plano Real, que foi lá liderado pelo Fernando Henrique, pelo Malan, pelo Armínio, pelo Baixa, por essa turma de economistas espetacular que nós temos no Brasil. Então, assim, o Brasil conseguiu endereçar. Aquilo que o Brasil endereçou está dando frutos. Quando nós fizemos a Embraer, né, você imagina o Brasil, com todos os problemas que nós temos, fabricar aviões e esses aviões serem competitivos no mundo. Quando nós colocamos a Embraer de pé, assim, parecia um sonho. Não é um sonho, né? Assim, nós estamos vendendo aviões. Você chega nos aeroportos no mundo afora, você vê os aviões, principalmente que fazem voos regionais, aviões fabricados pela Embraer, fabricados no Brasil e assim por diante. Quando a gente fez a WEG Motores, eu trouxe a WEG Motores para Linhares, né? Os brasileiros lá de Santa Catarina fizeram a WEG Motores. Quer dizer, imaginar que nós íamos ter uma empresa de fabricação de motores elétricos que estaria presente na China, na Europa, nos Estados Unidos, a partir de Santa Catarina, a partir do Brasil. Espetacular. Então, nós fizemos muitas coisas que deram certo. Fizemos esse agro moderno do Brasil. Há 50 e poucos anos atrás, nós éramos importadores de alimentos. Hoje nós somos exportadores. Hoje nós alimentamos mais de 10% da população planetária e podemos crescer, né? Então nós fizemos muitas coisas que deram certo, precisamos corrigir algumas coisas que continuam erradas no país, aquilo que eu falo no livro, né? Precisamos aprender com os erros e aprender com os acertos. Você pega a Embraer, o que foi feito para a Embraer dar certo? A gente precisa aprender com esse acerto e replicar isso em outras áreas. Por que a indústria naval deu errado no país? Nós precisamos aprender, já deu errado desde Juscelino Kubitschek. Por que esse troço deu errado? Nós vamos continuar repetindo e gastando dinheiro numa coisa que dá errado? Então, assim, esse é o nosso desafio. Para isso, nós precisamos de gente, né? Por isso que eu convoco os jovens a participarem do debate nacional. Quem gosta da política
disputa uma eleição, vai ser vereador, vai ser prefeito, vai ser deputado estadual, deputado federal, senador, governador, sabe, sei lá, presidente da República uma hora. Então, assim, eu acho que a gente tem que se envolver, né? De braços cruzados, xingando, reclamando da vida, a gente não resolve o problema, né? A gente tem que descruzar os braços, participar. Ah, mas eu não quero entrar na política. Eu quero ser CEO de uma empresa. Eu quero montar um negócio aqui no meu bairro. Quero ser um empreendedor, né? Não tem problema nenhum. Vai ser empreendedor, mas vai ser um empreendedor cidadão que dá opiniões, não fica brigando, xingando ninguém, mas dá opiniões para melhorar o bairro, para melhorar a cidade, para melhorar o estado, para melhorar o país, para melhorar o mundo. Acho que é esse o desafio. É nessa toada que eu opero, né? Assim, esse é o caminho que eu acredito nele e, sabe, acredito muito no nosso país e acho que uma hora nós vamos virar essa chave, né? Não é negócio de país de futuro, nada dessa bobagem. Uma hora nós vamos virar essa chave e transformar o imenso potencial desse país em vida melhor para o seu povo, para a sua gente e principalmente para os jovens brasileiros. O futuro é agora, né, Artung? É isso. Olha, queria agradecer aqui a presença de Paulo Artung nos estúdios da S Brasil. Muito obrigado, Artung. Uma honra falar com você. Não, alegria, honra minha e parabéns aí a vocês por esse bom trabalho de bem informar, né? Isso faz uma diferença danada nesse mundo que nós estamos vivendo. E se você quer saber um pouco mais, além dessa entrevista, outros assuntos sobre política e economia, você acessa o nosso site www.sbrasil.com.br e nos acompanha nas redes sociais. Até a próxima!